cidade do Rio de Janeiro é palco privilegiado de valores representativos, históricos, culturais e paisagísticos para todo o país e também internacionalmente. Assim, a difusão de conhecimento sobre os sítios declarados Patrimônio Mundial e o fomento à proteção, conservação e divulgação desses locais é parte fundamental do nosso trabalho para a permanência dessa herança e desses valores. O Paisagem, Cultura e Turismo Sustentável, o Patrimônio Mundial do Rio de Janeiro, é uma realização do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, IRPH. E neste ensejo, gostaria de agradecer especialmente aos nossos parceiros pelo apoio inestimável na realização deste evento. Casa Civil, Coordenadoria Especial de Relações Internacionais e Cooperação. Comitê Rio G20, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico, Secretaria Municipal de Turismo, Organização das Cidades Brasileiras, Patrimônio Mundial, Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha do Brasil, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Sítio Roberto Pormax, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, Grifo Arqueologia, Instituto DORT e Águas do Rio. Agradecimentos especiais a toda a equipe do IRPH, as figuras dos coordenadores e arquiteta, Michele Lima e o arquiteto Fabrício Iori. Sua contribuição foi fundamental para tornar esse seminário uma realidade. Também queremos estender nossos agradecimentos à equipe do IRPH e todos os participantes que se juntaram a nós hoje. Sua presença é um testemunho do compromisso compartilhado em proteger e promover o patrimônio cultural e natural do Rio de Janeiro. Nossa expectativa é que, ao longo desse seminário, Paisagem, Cultura e Turismo Sustentável, o Patrimônio Mundial do Rio de Janeiro, teremos a oportunidade de abordar a importância da função social do patrimônio cultural e explorar como o turismo sustentável pode ser uma ferramenta poderosa para preservar nossa herança cultural e natural, enquanto promove o desenvolvimento local. Esta manhã será o nosso primeiro encontro de debates, mas o seminário se estende também pelas visitas guiadas de hoje à tarde, amanhã e sábado. Completando os 3 dias, estaremos juntos para compartilhar conhecimentos, experiências e ideias com vocês. Vamos trabalhar juntos para construir um futuro mais sustentável para o Rio de Janeiro. Obrigada novamente por sua presença e desfrutem do nosso seminário. Bem, convidamos para compor a mesa de abertura Tiago Ramos Dias, secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Laura de Blasi, presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Daniela Maia, secretária da Secretaria Municipal de Turismo. Vice-almirante Gilberto Santos Quero, diretor da Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. Juscelino Brasiliano Roque, prefeito de Diamantina e vice-presidente da Organização das Cidades Brasileiras, Patrimônio Mundial. Cláudia Arnons Spassadini, arquiteta do IFAM-RJ, representante da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Rio de Janeiro, representando Patrícia Regina Correia Vanzeller. E Ana Cristina Carvalho da Silva Santos, diretora-geral do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural.
Passo a palavra a Laura de Blas, presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso estar com essa casa aqui quase cheia, né? O pessoal ficou preso lá fora. Mas, enfim, é uma alegria muito grande a gente poder trazer esse tema para esse encontro tão importante nível mundial. Eu vou ler aqui algumas palavras. Primeiro, quero agradecer a todos, componentes da mesa, secretário Tiago, secretária Daniela, Almirante Pierre, Juscelino, grande querido, Cláudia e Ana Cristina, de estarem aqui, de embarcarem comigo nessa jornada aqui tão importante para o nosso patrimônio cultural. Eu vou ler aqui algumas palavras, e espero que vocês curtam bastante esse momento de debate. Nos últimos anos, nota-se que é cada vez mais maior a preocupação social e institucional com as questões do patrimônio cultural. O conceito de patrimônio se transformou ao longo dos tempos, na medida em que aumentou a consciência do homem em fazer perdurar as diferenças de sua existência. Concomitantemente, a vontade humana de preservar seus símbolos avançaram as discussões sobre as formas de como preservar e como conservar tais heranças, e também a preocupação com a função social do patrimônio cultural, promovendo a valorização da história, da identidade e da memória, de modo a garantir a transmissão às gerações futuras através da apropriação e fruição desses bens pela sociedade. Portanto, é de suma importância incentivar e propiciar usos para que esses bens se mantenham vivos, perdurem através dos tempos e desempenhem sua função social. O patrimônio cultural conservado e valorizado é também um ponto de interesse turístico, atraindo visitantes locais e de todo o mundo. Isso impulsiona a economia local, criando empregos e oportunidades de negócio e colabora na promoção da conscientização sobre a importância da preservação histórica e cultural. No caso específico do Rio de Janeiro, cidade declarada pela Unesco como Patrimônio Mundial, o turismo cultural desempenha um papel crucial na cultura e na economia. Famosa por suas paisagens deslumbrantes e locais emblemáticos mundialmente conhecidos como Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e suas praias icônicas, o Rio tem uma vocação turística consolidada, atraindo milhões de visitantes. Segundo o Anuário do Turismo Carioca, produzido pela Secretaria Municipal de Turismo no ano de 2023, calcula-se a chegada de 17.775.114 turistas somente na cidade do Rio de Janeiro. O Rio possui 3 bens declarados Patrimônio da Humanidade da Unesco: Sítio Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar, declarado em 2012, Sítio Arqueológico do Cais do Valongo, declarado em 2017, e Sítio Burlemax, declarado em 2021. Ainda segundo o Anuário do Turismo Carioca, além do segmento Praia e Sol, a cidade recebeu altos números de visitantes no circuito Pequena África, região do Sítio Arqueológico do Cais do Valongo, onde a presença da Unesco reforça o destaque da cidade no cenário internacional. Este fato deve ser entendido como um trunfo e um estímulo para atrair ainda mais turistas e investimentos, contribuindo não apenas para o incremento da economia local, mas também para enfatizar o papel fundamental do turismo na divulgação do patrimônio cultural e natural da cidade, promovendo a diversidade cultural e o intercâmbio global. É importante entender que o turismo cultural é uma força vital para a cidade do Rio de Janeiro, trazendo benefícios econômicos, culturais e sociais para seus habitantes e visitantes, e garantindo que o legado histórico e natural da cidade seja passado como herança às gerações futuras. O seminário Paisagem, Cultura e Turismo Sustentável, Patrimônio Mundial no Rio de Janeiro, que reúne aqui especialistas, gestores e detentores de notório saber, pretende intensificar o debate sobre a função social do patrimônio cultural, destacar o panorama atual sobre a importância do turismo cultural consciente
e sustentável como forma de valorizar e difundir o patrimônio cultural e desenvolver a economia local. Bom seminário a todos. Esse é o primeiro de muitos, a gente espera. Obrigada, Laura. Vamos ouvir agora Ana Cristina Carvalho da Silva Santos, diretora-geral do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. Oi, muito bom dia a todos, todas as pessoas presentes e aquelas que nos assistem virtualmente. Eu quero cumprimentar os integrantes da mesa e as autoridades, na pessoa da presidente do IRPH, Laura de Blasi, minha amiga, nossa amiga e nossa parceira. Saudações aos colegas e profissionais de patrimônio, membros do Conselho Estadual de Tombamento e demais instituições de proteção do patrimônio. Quero cumprimentar especialmente a minha equipe do INEPAC, alguns aqui presentes, incansável na defesa do patrimônio cultural fluminense, atuante nos 92 municípios do Rio. Muito embora nem todos tenham bens tombados, existe um trabalho de pesquisa intenso, de fiscalização, de vistoria, de educação patrimonial, um trabalho lindo que a gente faz, uma equipe muito comprometida com esse serviço público de tanta importância e de tanta responsabilidade. Vocês constroem o INEPAC diariamente. Quero parabenizar os organizadores do evento, sobretudo Laura de Blasi, que se empenhou tanto do seminário, para trazer a pauta do patrimônio cultural para um evento da magnitude, da importância e do alcance do G20. Falar de patrimônio é fundamental. Meus parabéns, Laura. Quero parabenizar também todos aqueles, e sobretudo as autoridades do poder público, que envidaram esforços para trazer o G20 para a nossa cidade maravilhosa, uma cidade que é cenário de tantos e talvez dos principais fatos políticos e da cidade do Brasil, uma cidade riquíssima em patrimônio cultural, belíssimo, riquíssimo, e que esse patrimônio clama por socorro, esse patrimônio clama pela defesa, pela proteção e pela prioridade nessa pauta. Por isso que é tão importante a gente estar aqui hoje falando de patrimônio cultural. Eu quero parabenizar também todas as pessoas que de alguma forma têm uma relação com o patrimônio profissional, e o profissional traz o afetivo. Porque quem se envolve com o patrimônio, se apaixona pelo patrimônio, eu falo isso de cadeia realmente, porque eu venho da área jurídica, e depois que eu entrei no patrimônio, eu não saí mais e não pretendo sair, porque realmente é apaixonante. Enfim, eu estou muito feliz de estar aqui, nós do INEPAC estamos muito felizes. Falar de patrimônio é sempre uma oportunidade de divulgar o conhecimento, de propagar o pertencimento, de ampliar o debate e de fortalecer os órgãos de preservação, especialmente aqui IRPH, INEPAC e IFAM, de modo que a gente consiga consolidar essa parceria continuamente. Eu tenho cada vez mais convicção de que a nossa união faz a força. Muito obrigada e tenhamos um excelente evento. Muito obrigada. Obrigada, Ana Cristina. Vamos ouvir agora Cláudia Adions Espassandini, arquiteta do IFAM-RJ, representante da superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Rio de Janeiro, Patrícia Regina Correia Vanza. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a todos em nome da minha superintendente da mesa e um agradecimento especial para a Laura de Blasi, para o IRPH como um todo, por ter organizado esse evento tão importante para a cidade, para todos nós. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, com 87 anos de atuação,
tem de missão promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro para fortalecer identidades, garantir o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, visando a manutenção de valores que englobam a qualidade de vida, as memórias e identidades, o acesso ao patrimônio cultural, a valorização da diversidade, o desenvolvimento sustentável, a cidadania cultural, a descentralização, regionalização e desconcentração e inclusão social. O Brasil é signatário da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural desde 1977 e o IPHAN é o representante brasileiro para as ações internacionais na área de preservação deste patrimônio. Hoje, o Brasil possui 15 sítios declarados Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco, dentre os quais 3 na cidade do Rio de Janeiro, sobre os quais Laura já falou. Para além, o Brasil ainda possui 8 sítios naturais declarados Patrimônio Mundial, por constituir informações físicas, biológicas e geológicas excepcionais, habitats de espécies animais e vegetais ameaçadas em áreas de valor científico. São exemplos as Ilhas Atlânticas Brasileiras, reservas de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, a Costa do Descobrimento, reservas da Mata Atlântica, Bahia e Espírito Santo, e as áreas protegidas de Cerrado, Chapada dos Veadeiros e Parque Nacional das Emas em Goiás. O patrimônio da humanidade está relacionado à Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material, de 2003, que foi formulada com a participação importante do Brasil por meio do IPHAN. Essa convenção trata especialmente dos bens imateriais relacionados à forma de expressão, às celebrações, lugares simbólicos para as práticas culturais e saberes e fazeres que têm importância para a humanidade e, portanto, também não precisam ser constar, né, dessa nossa análise em relação ao turismo na cidade do Rio de Janeiro. Com o objetivo de propor, monitorar e avaliar as ações relacionadas com as atividades turísticas voltadas para os sítios brasileiros declarados Patrimônio Mundial, além de estimular a integração do setor privado como agente complementar de financiamento em infraestrutura e serviços necessários ao desenvolvimento turístico, o IPHAN também compõe o Comitê Interministerial de Gestão Turística do Patrimônio Mundial, que, a partir do Decreto 11.903, de janeiro de 2024, assinado pelo presidente Lula, passa a ter nova estrutura colegiada. Coordenado pelo Ministério do Turismo, o comitê conta com os Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, das Cidades, da Cultura. Compõe ainda o colegiado, a Embratur e o ICMBio. Entre seus objetivos, o comitê busca dar acesso à sociedade, valorizar e fomentar o turismo de forma sustentável, além de aprimorar a gestão turística nesses locais, promovendo a competitividade do setor. Além disso, busca garantir uma agenda de convergência entre cultura, meio ambiente, desenvolvimento urbano e turismo, preservando e valorizando o conhecimento de povos e comunidades tradicionais e de populações locais. Tema relacionado ao nosso encontro também é a agenda, não pode deixar de ser a Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável, que determinou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, propostos por líderes mundiais durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015. Dentre as 169 metas dos ODS estão acabar com a pobreza, combater a desigualdade e injustiça, e resolver as mudanças climáticas até 2030. Em um contexto global, o turismo tem um papel de destaque nesse processo, em razão de sua relevância econômica, uma vez que representa cerca de 10% do PIB e do emprego do mundo. Segundo a ONU, setores envolvidos em atividades de turismo podem contribuir para todos os 17 ODS, de forma direta ou indireta, pois a indústria representa uma potência econômica em contínuo crescimento. Dentre os compromissos assumidos em que o turismo mais pode contribuir, destacam-se o Objetivo 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, contempla um desenvolvimento econômico incluso e sustentável, diversificação e maior produtividade das economias, erradicação do trabalho forçado, igualdade salarial e implementação de políticas que promovam o turismo sustentável.
O objetivo 12, consumo e produção responsáveis, inclui metas desde a boa gestão dos recursos naturais, passando pela redução do desperdício, diminuição de resíduos, apoio ao desenvolvimento científico e desencorajamento de combustíveis fósseis e seus derivados. E, por último, o objetivo 14, vida na água, tem como meta a preservação da vida aquática, diminuindo a degradação e a poluição, além de desenvolver boa gestão e uso sustentável dos ecossistemas marinhos e costeiros. As atividades relacionadas ao setor turístico, nos sítios, patrimônio mundial no Rio de Janeiro, tema deste seminário, precisam atender aos objetivos do desenvolvimento sustentável em suas 3 dimensões, ambiental, sociocultural e econômica. Para caminharmos nesse sentido, entre outros aspectos, é preciso que o turismo seja compreendido como veículo de realização individual e coletiva e como ferramenta de desenvolvimento regional, contribuindo para a redução da pobreza. Que haja maior equilíbrio na promoção e difusão dos aspectos de interesse turístico, sejam de natureza material ou imaterial, de forma a se atingir um desenvolvimento regional mais equânime. Que as atividades turísticas sejam planejadas de forma a observar as dinâmicas locais, evitando o conflito com as comunidades. Que a governança esteja baseada em parcerias entre os atores públicos, entre o público e o privado, e os representantes da sociedade civil, com coordenação entre as políticas de âmbito nacional e as locais, e que haja mensuração e monitoramento dos impactos e resultados do setor, possibilitando a tomada de decisões assertivas e baseadas na realidade. Obrigada, Cláudia. Vamos ouvir agora Juscelino Brasiliano Roque, prefeito de Diamantina e vice-presidente da Organização das Cidades Brasileiras, Patrimônio Mundial. Bom dia, minha gente. Bom dia, gente. Bom dia. Lá em Minas a gente acorda cedo. Não é assim? Quero deixar aqui registrado o meu contentamento, a minha emoção e meu orgulho de estar aqui representando a OCPPM, a Organização das Cidades Patrimônio do Mundo do Brasil. São entre cidades históricas tombadas pelo Unesco e sítios, são 24 hoje. O Mário, nosso grande presidente, não está aqui. A gente fala lá em Minas, quando está longe, a gente fala, está lá na China, daí está na China mesmo, foi para a China. Mário Nascimento, cara fantástico, extraordinário, que tem uma energia para o bem, porque o turismo, cultura, a arte, a música são elementos fundamentais para a vida humana. Quando a gente fala de desenvolvimento do turismo, a gente está falando de igualdade social. Está trabalhando para diminuir as desigualdades. Então, a CBPM tem feito isso com muito carinho, com muito amor. E nós vamos ter agora também um encontro em Salvador, mês de dezembro. Todos fiquem convidados. Eu estou vendo aqui, eu arrumei aqui duas secretárias, gente. E peão lá de Diamantina chegar aqui fica perdido, né? Aí eu quero deixar aqui o agradecimento a essas meninas que me ajudaram tanto aqui, até pagando minha conta aí. A Laura está aqui do meu lado. Deixar aqui o agradecimento. A Daniela e a Lígia, viu? Também assessorando. Deixar aqui o agradecimento também, eu vi aqui hoje, tanto tempo que eu não vejo, o Marconi Brito, Marcelo Brito do ex-IFAM, né? Não tem ex-IFAM também, né? Que é o nosso grande parceiro. Para deixar registrado aqui, viu, Marcelo? Contentamento de te ver nessa luta nossa de quanto e quanto tempo que a gente está nisso aí, mas os frutos estão aí. Eu posso falar de Diamantina, né? Diamantina hoje é um novo tempo, é uma cidade que está cultuando a boa música, recebendo turistas do mundo inteiro com boas práticas. Se querem mudar o mundo, gente, nós temos que ajudar a mudar a situação das pessoas, principalmente aquelas que estão numa situação
economicamente difícil. E nós fizemos isso em Diamantina. E fizemos com muito carinho. E os resultados estão lá. A OCBPM está para isso, o IFAM, que é o nosso grande parceiro, está para isso. O Leandro Graça, deixar um abraço aqui, nosso querido amigo e parceiro, presidente do IFAM. A Marta, que não está aqui, mas que é a nossa secretária também da OCBPM. E deixar nosso carinho e o nosso exemplo. Pesquisa. O turismo, a cultura, a arte são elementos fundamentais para a civilização, para a civilidade, para o convívio entre humanos. É o que nós somos. Espero que vocês aproveitem bem esse encontro, né? É um encontro, não é um evento, é evento. Aqui não, aqui é um encontro. Deixo aqui meu agradecimento ao Unesco, a vocês do Rio de Janeiro, e essa pessoa especial que está aqui do meu lado, a Laura. Não sei se vocês sabem, ela é diamantinense também. Tá? Muito obrigado, aproveitem bastante aí. Fiquem com Deus. A Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial foi criada em 2013 para definir estratégias quanto à gestão turística e conservação dos sítios de patrimônio mundial reconhecidos pela Unesco. São 16 sítios culturais, 7 naturais e um misto, considerados patrimônio da humanidade existentes no Brasil. Realizamos ações de apoio e projetos para a conservação e gestão dos sítios, e promovemos destinos com produtos e serviços turísticos voltados ao desenvolvimento econômico e social das cidades sedes e da região. A OCBPM representa os municípios associados junto aos poderes públicos na busca de estratégias que visam o turismo sustentável, valorização da cultura, da história e da exuberante natureza brasileira. Com o TCU, Tribunal de Contas da União, importante ação estruturante resultou no Acórdão 311 de 2017, que recomenda ao Governo Federal a elaboração da Política Nacional de Gestão do Patrimônio Mundial no Brasil. Também a inserção das cidades patrimônio mundial no PL 442 de 1991, que se refere à construção de cassinos e que trata de áreas de interesse turístico. 2 projetos em execução se destacam: Sinalização Turística do Patrimônio Mundial no Brasil e Centros de Interpretação em Sítios do Patrimônio Mundial do Brasil, ambos patrocinados pela Vale e pelo BNDES através da Lei Rouanet. A sinalização turística está elaborando os projetos completos de sinalização baseados no Manual da Unesco e do IFAM para os 16 sítios de patrimônio culturais, incluindo a colocação de placas em vários pontos. A entrega dos 9 primeiros ocorre no final de 2024. O projeto dos centros vai também entregar a esses 16 sítios os projetos arquitetônicos, de engenharia e complementares para a futura implantação dos centros de interpretação. Espaços de acolhimento e recepção de visitantes são locais que visam educar e conscientizar quanto à importância, significado e valor histórico do patrimônio, com foco na interpretação e disseminação do conhecimento através de novas abordagens turístico-culturais. Mas nosso trabalho não para. Na busca da visibilidade das cidades patrimônio como destino turístico preferencial, a OCBPM participa de feiras e eventos e realiza grandes encontros e seminários extremamente qualificados e técnicos. Uma oportunidade para as lideranças municipais discutirem suas realidades e a governança necessária a cada local. Os encontros brasileiros das cidades históricas, turísticas e patrimônio mundial está na 11ª edição. Já foram realizados 3 grandes seminários nacionais de governança para o turismo, feiras de negócios turísticos e destinos do Brasil e o Encontro Nacional das Cidades Patrimônio Mundial. E tem mais ação acontecendo. Projetos audiovisuais estão na nossa pauta. Brasília, o único patrimônio moderno do mundo, foi contemplado com um média-metragem em realidade virtual, patrocinado pelo BNDES. A capital mostrou toda a sua exuberância com tecnologia 3D e agora o filme está sendo apresentado em eventos e para as escolas do Distrito Federal.
Ainda como resultado do trabalho realizado pela OCPPM, podemos destacar a parceria com a Incultura, que resultou na exposição itinerante dos patrimônios culturais da humanidade no Brasil, em Londres e no Rio de Janeiro, durante os Jogos Olímpicos. OCPPM, Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial. Turismo, preservação e divulgação dos patrimônios mundiais declarados pela Unesco em solo brasileiro. Obrigada, prefeita. Gente, pra quem não conhece Diamantina, não tô puxando saco não, tá? Mas é uma cidade linda, lindíssima. Vale a pena. Eu vou passar a palavra agora ao vice-almirante Gilberto Santos Quero, diretor da Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. Obrigado mais uma vez. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse evento, representando a Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. Eu vou me permitir aqui falar um pouquinho da diretoria através de uma moldura temporal aí de passado, presente e futuro. A diretoria ela foi criada há 21 anos, mas ela já existe há mais tempo. Por exemplo, a Biblioteca da Marinha já é de 1846 e abriga na Biblioteca da Marinha, por exemplo, o primeiro atlas que se tem notícia, de 1570. Tem 4 exemplares desse mundo que vieram da família real portuguesa, com Dom João VI, quando eles vieram em 1808 para cá, para formar a Biblioteca da Academia Real de Guardas Marinhas. Então, tem obras raras lá na biblioteca muito interessantes. Também dentro da DPHDM, da diretoria, nós temos lá no nosso acervo mais de 23 mil itens que compõem o Museu Naval, que contam um pouco a história do Brasil a partir de uma visão da Marinha, né? Eu gosto muito da ideia de que o Brasil nasceu pelo mar, e a professora Terezinha de Castro, que era um ícone para mim, um estudo de desenvolvimento, de estratégias para desenvolvimento do país, ela falava no seu texto sobre a cena política que o Brasil respira pelo mar. E é uma verdade, né? O Brasil tem 95% do seu comércio feito por via marítima, tem a exploração de petróleo e gás, mais de 90% feito offshore, tem uma série de atividades relacionadas ao mar que fazem com que o mar seja fundamental para a gente. Uma outra feliz coincidência que esse evento está ocorrendo 2 dias antes do Dia Nacional da Amazônia Azul. Para quem não tem ideia, a Amazônia Azul foi um conceito criado lá em 2004, que fala sobre a importância de se valorizar esse enorme patrimônio que temos no mar, de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, e que tem uma importância fundamental para o desenvolvimento sustentável do nosso país, né? Então, eu gostei de ouvir também a fala da Cláudia, quando fala do ODS 14, que está muito ligado àquilo que a gente faz dentro da DPHDM, de promover a mentalidade marítima da nossa população. Nós vivemos numa cidade, que é o Rio de Janeiro, que é banhada por belíssimas praias, que tem a Baía de Guanabara como um patrimônio impressionante, mas muitas vezes a nossa população carece de olhar para o mar com esse olhar daquilo que ele representa, a importância que ele tem para o nosso desenvolvimento do nosso país de forma responsável e sustentável. Aí, falando um pouco mais do presente, nós estamos desenvolvendo uma série de ações também para valorizar essa mentalidade marítima. Por exemplo, esse mês de novembro, toda sexta-feira, nós estamos dando palestras falando sobre a Amazônia Azul. Sexta-feira que vem nós teremos do ICMBio, a Tatiana Ribeiro, que é do Movimento Natural das Ilhas Garras. No dia 29, a conselheira Maite Schmitz, também no auditório lá do Museu Naval, falando sobre a importância, ela é da divisão de Mar e Antártica do MRE, vai falar sobre a importância de se valorizar esse nosso legado para as futuras gerações. Então, além disso, teremos ainda no final do mês de novembro um seminário internacional patrocinado pela Unesco sobre arqueologia subaquática, que é um ponto muito importante. Nós temos
dentro da DPHDM, uma área que fala sobre arqueologia subaquática, conversa com todos os outros organismos internacionais. Nós temos mais de 30 naufrágios históricos na Baía de Guanabara, que são registrados no Instituto Nacional, na base de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tem mais de 1000 naufrágios registrados lá, um trabalho que a Marinha tem desenvolvido também, e só da Baía de Guanabara, mais de 30 naufrágios históricos. Então, é importante a gente falar isso, porque a gente fala de turismo sustentável, turismo responsável, em todas as partes do mundo, os naufrágios são considerados importantes fontes para se realizar turismo de forma responsável e sustentável, né? Então, tem uma série de ações que a gente está desenvolvendo dentro da DPHDM para que a gente possa continuar promovendo essa preservação do nosso acervo, né? E também trabalhar a mentalidade marítima. E, por fim, falar um pouco do futuro, que é um projeto que eu assumi a diretoria do Patrimônio Histórico em fevereiro desse ano. Eu tenho um carinho muito especial para esse projeto, que é o projeto de desenvolver o primeiro museu marítimo do Brasil. Nós temos o Museu Naval, que fala um pouco do poder naval, mas o Museu Marítimo, com as características que nós podemos desenvolver aqui no Rio de Janeiro, na nossa orla cultural, ele será único, porque de todos os grandes museus marítimos que eu tenho tido a oportunidade de conhecer, nenhum deles tem a visão do país que foi colonizado. Todos eles são a visão do país colonizador. Pela primeira vez, nós vamos ter a oportunidade no Brasil contar a história do nosso país com uma perspectiva marítima a partir da visão de um país que foi colonizado. Então, a gente pode abraçar todas as expressões culturais que estão relacionadas com o mar, religiosas, pesca, atividades que são ligadas ao mar, nesse projeto do Museu Marítimo, de uma forma única, né? A gente podendo contar a história do nosso país com essa visão de um país que não foi colonizador, né? Esse projeto ele está na segunda fase. Nós já fizemos um concurso internacional com a ajuda do Instituto de Arquitetos do Brasil. Mais de 100 escritórios de arquitetura se inscreveram e ganhou uma dupla de escritórios da Argentina e de Israel, e eles estão trabalhando atualmente, já ganharam o projeto arquitetônico, na segunda fase agora projeto executivo e todos os projetos complementares, pesquisa de acervo. Estamos contando com um conselho de consultivo de curadores. Muitos dos senhores que são da área do patrimônio conhecem o Paulo Quinaus, ele chefia esse grupo de curadores que estão olhando o acervo que vai contribuir para o nosso Museu Marítimo do Brasil. E eu digo nosso porque esse museu efetivamente é um esforço da Marinha para desenvolver o museu, mas que a Marinha efetivamente não fará a gestão desse museu. Ela quer colocar ele de pé, que acha importante para o nosso país ter um museu equilate dos museus marítimos do resto do mundo. A gente está trabalhando muito nisso. E sempre com auxílio, né, do Ministério da Cultura, da Prefeitura. Eu tive esse ano já conversando com o prefeito, dizendo aí da importância desse projeto, que é um projeto que precisa contar com apoio institucional de todos os órgãos públicos e privados, para que ele possa nascer bem e ser bem gerenciado. Promover turismo no Brasil, promover empregos aqui na cidade do Rio de Janeiro e trazer para cá um equipamento cultural de primeiro mundo. Então, eu fico muito satisfeito de estar trabalhando nesse projeto, que é um projeto do futuro que eu me refiro, e que vai trazer para a gente aqui, eu acho que está faltando na orla cultural do Rio de Janeiro, que é debruçado para a Baía de Guanabara, debruçado no mar, contar um pouco a história do nosso país a partir dessa perspectiva de quem conhece um pouco o mar e o oceano. Então, eu fico feliz, mais uma vez, de ter sido convidado para cá. Espero que amanhã é sábado, né, vocês tenham a oportunidade de fazer o passeio guiado na Baía de Guanabara, que é um passeio também muito interessante, e vai trazer a todos aí a oportunidade de conhecer um pouco
dessa história riquíssima da nossa Baía do Guanabara. E também, só para não esquecer, a gente está trabalhando também junto de um grupo temático da Secretaria Estadual de Economia do Mar, o grupo Turismo e Cultura, que é chefiado pela Silvia Blumberg, e a gente está trazendo, ela é da Secretaria Estadual de Cultura. Cheguei aqui. Tudo bem, ela chegou Oi, lá. pessoal. E então a gente está trabalhando bastante nesse grupo temático de turismo e cultura para tentar colocar na pauta da Secretaria de Economia do Mar, turismo azul, cultura azul, projetos que tenham a ver com a economia azul. Daí quando eu falo o azul, distinguindo da economia do mar. A economia do mar é tudo que está acontecendo no mar. A economia azul é a economia que está no mar, mas que tem um carinho do ODS 14, que é sustentável, que é desenvolvimento sustentável. Nem tudo que ocorre no mar tem essa preocupação com o desenvolvimento sustentável, como vocês sabem. Então, é importante a gente estar trabalhando lá dentro da Cinemar para construir pautas que sejam efetivas nesse processo de desenvolvimento sustentável. Muito obrigado a todos. Se precisar de alguma coisa lá da DPLN, contem sempre com a nossa diretoria lá. Obrigada ao vice-almirante Gilberto Guerra. Vamos ouvir agora Daniela Maia, secretária da Secretaria Municipal de Turismo. Bom dia a todos. Primeiro, vocês presentes e cumprimentar todos aqui presentes. Falar um pouco da Secretaria, a gente vem desenvolvendo alguns projetos nessa área. Importante que a gente identificou o turismo com potência da cidade do Rio de Janeiro, a história, a cultura da cidade do Rio de Janeiro, fala muito do Brasil, a importância da gente valorizar e apresentar para nós mesmos a nossa história. Muitos não conhecem, muitos não lembram, e alguns jovens dessa geração hoje nossa precisa conhecer o tamanho do Rio de Janeiro, como história, cultura, patrimônio indígena. Então, aqui a gente teve um aumento da cota de entrada do turismo na cidade do Rio de Janeiro, a gente teve um aumento de 5,5% na movimentação turística no primeiro semestre de 2024, total de 9,1 milhões de visitantes. Destaque para a elevação de 9,3% na chegada de estrangeiros, 715 mil turistas, impacto econômico de 14 milhões e 900, 14,9 bilhões, desculpe. Então, a gente tem projetos que visam aproximar a sociedade de espaços históricos e sua cultura, renovar vínculos afetivos com a cidade, promover autoestima e pertencimento. O objetivo da Secretaria é valorizar nossas riquezas culturais, arquitetônicas, paisagísticas e históricas, preservar o patrimônio material e imaterial. Então, eu tomei a liberdade de trazer aqui 3 projetos que a gente também não se devendo. Vai passar. 3 projetos que a gente está desenvolvendo aqui. Então, aqui tem memória, um projeto junto com o Instituto Rio Memória. Aliás, o PAC, o FAM e a RPH precisamos muito de vocês. A gente conseguiu a primeira fase, foi 12. E, na realidade, a gente identifica monumentos, estátuas e pontos históricos culturais da cidade do Rio de Janeiro, com essas placas informativas com QR Code em inglês e em português. Algumas delas têm recurso de áudio, com informações extras e ambientações sonoras. O Paço Imperial, Chafariz do Mestre Valentim, Estádio João Cândido e São Sebastião. Nessa primeira fase, a gente já realizou 12
placas. E agora a gente está entrando nessa segunda fase, com uma parte do Embratur também, e as outras placas que a gente quer até o final do ano, aproveitando o verão, que é uma fase importante do turismo, a gente tem pelo menos 50 placas que contam a história, né? Porque muitas vezes a gente passa no nosso dia a dia por estátuas, monumentos, e a gente não conhece a história do Ilhavo, quem são essas pessoas, como surgiram esses monumentos. E através do QR12, celular, que tem a possibilidade, inclusive nós, cariocas, da cidade do Rio de Janeiro, a oportunidade de estar passando ali no centro da cidade, clicar e ver um pouco da nossa história. Então, é importante a gente conhecer. Né? A gente tem, dentro desse número de turistas gigantes, de em torno de 17 milhões, a grande maioria é turismo interno. Claro que a gente tem que avançar muito, mas é turismo interno. Então, são brasileiros, são fluminenses, né, que estão aqui na cidade do Rio de Janeiro fazendo turismo. Faz parte da nossa história a gente apresentar, entender, conhecer. Então, esse é um projeto que a gente está fazendo com muito carinho, e a gente precisa muito agora para poder conseguir até o final de ano, dezembro agora, com as últimas placas, aproveitando a oportunidade aqui, é que a gente tem um pouco de agilidade IFAM, IPH, IEMAC, para a gente poder disponibilizar para a população dos turistas esse projeto. Então, que vai meu apelo. Agradeço que vocês têm sido sempre muito generosos e vão entender que a gente está tendo uma velocidade, mas volto a dizer que vamos bater na porta em breve. O projeto que a gente está desenvolvendo são o roteiro clínico, projeto em fase de execução, permitirá ao turista acessar nossos principais atrativos por meio de plataforma inclusiva com ferramentas de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva e visual. O site contará com vídeos de inscrições das localidades em português, inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. Poderá ser acessado por diferentes tipos de dispositivos como celular, tablets e desktops. Páginas com botão de seleção de idioma, vídeos com legendas nas respectivas línguas, além de monografia de acessibilidade. A questão da acessibilidade, a gente identificou, eu entrei na Secretaria de Turismo em janeiro de 23, nossos grandes atrativos turísticos, e a cidade não foi pensada, né? A questão da acessibilidade e do turismo, né? Principalmente. Então, a gente começou a criar, entender esse turista, a questão da acessibilidade, né? Enfim, e a questão das línguas, né? Como a gente de apresentar. Então, a gente vai ver através de parcerias. A gente está finalizando 10, já estão praticamente prontos. Vamos até o final do ano, mais 50, falando de vários locais atrativos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Em todas as línguas, então vai ser muito fácil, a pessoa que quiser colocar em frente, estiver dentro do ponto turístico, ela poder ver e entender. Linguagem simplificada também, por dizer. Ou mesmo no computador de casa para poder conhecer mais esses pontos turísticos. E, finalmente, separei um outro projeto, que é o Dia de Turista, um projeto turismo como importante fator de inclusão social.
leva a população com menor poder aquisitivo para conhecer seus principais pontos históricos e atrativos turísticos. O público é servidor públicos, população de baixa renda, estudantes de escolas públicas. É necessário ser carioca ou morar no Rio e trabalhar no município do Rio de Janeiro. Passeios em grupos de segunda a sábado em vans e ônibus, de acordo com a quantidade de pessoas, incluindo ingressos para os atrativos, guias de turistas credenciados, equipe de suporte e um lanche. Roteiros contemplam vários segmentos como cultura, história, natureza e religiosidade. Atrativos mais procurados são museus, parques naturais, monumentos, locais clássicos de futuro e Corcovado. A gente faz esse projeto, primeiro, para dar possibilidade, os nossos grandes pontos, primeiro, assim, uma cidade que por vocação turística, a própria população do Rio não faz turismo na própria cidade, não conhece ela como uma potência econômica. É uma nova geração de crianças que não tem possibilidade de conhecer o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Museu do Maracanã, entrar no Maracanã, o Museu da Manhã, a Pequena África. Então, existem crianças e pessoas que, inclusive, a praia dentro da nossa cidade. E eles poderem visualizar, entenderem, terem a experiência que isso é um mercado de trabalho para todos nós, é o que dizem, né? Nosso petróleo é turismo, né? Então, é de uma importância para a cidade do Rio de Janeiro, que vive essa economia tão intensamente, é muito importante abrir as oportunidades. Primeiro, para aqueles que nunca tiveram oportunidade de conhecer. Segundo, uma nova geração para poder se enxergar em um pertencimento da sua própria cidade, valorizar a sua própria história. E só nessas experiências do turismo, e aí é muito emocionante ver como eles se emocionam conhecendo a sua própria cidade, é importante para a valorização do turismo na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse é um projeto muito bonito, muito emocionante para nós. A gente está ampliando agora para 2025. A gente teve até hoje uma média de 9.200 pessoas que participaram desse projeto. Então, eu concluí esses 3 projetos da Secretaria, que é a valorização da cidade do Rio de Janeiro, como patrimônio, como história, como turismo, como cultura, como gastronomia. Eu acho que isso também é bom falar, que conta muito da nossa história. A gente vai fazer agora, no próximo ano, o primeiro seminário de gastronomia, turismo gastronômico do Rio de Janeiro, e desenvolver e falar um pouco mais quem somos. Estamos iniciando um projeto do Ministério do Turismo, que se chama Favela Aqui. Existe um interesse muito grande no afroturismo e existe um turismo muito grande na favela. A favela faz parte do nosso roteiro turístico, da nossa história. A cidade do Rio de Janeiro não pode ser apartada e não olhada pelo poder público. Então, a Secretaria de Turismo desenvolveu, pelo quase um ano de desenvolvimento desse projeto, tivemos como ministro José Sabino, e estamos desenvolvendo para em breve, começar agora em 2025, também esse projeto que fala de arte, de música, de gastronomia, de receber essa Janeiro. Então, agradeço essa oportunidade, acho que essa iniciativa desse seminário é importantíssima para todos nós, e colocar sempre à disposição para a Secretaria de Turismo, para parcerias dos projetos. Obrigada.
Obrigada, Daniela Maia. Vamos ouvir agora Tiago Ramos Dias, secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Bom dia a todos. Agradeço a convite e então, a pessoa dela, todas as pessoas aqui, colegas, autoridades que acompanham a mesa. Eu refleti muito quando eu aceitei o convite para falar aqui sobre o que um advogado poderia falar melhor do que as pessoas tão qualificadas aqui que receberam sobre o turismo do patrimônio, né? Mas eu acho que, estando à frente desde 1º de janeiro de 2021, de maneira ininterrupta, os mecanismos de controle, tanto urbanísticos quanto ambientais da prefeitura, eu teria sim alguma coisa que falar, né? E talvez dentro dessa dimensão eu gostaria de usar a minha fala para plantar uma provocação boa que possa alimentar aí os debates do seminário. Eu acho que espaços como esse servem também para isso. É uma semente que não é tão nova de se falar, mas é sempre importante que falemos sobre uma falácia de que, de certa maneira, a conservação do patrimônio, a tutela do patrimônio, particularmente na sua dimensão tangível, material, ela seria antagônica ao desenvolvimento. Eu não diria nem que essa afirmação não é necessariamente verdade, mas eu afirmaria que ela necessariamente não é verdade. Apoiado aqui em algumas experiências ao longo desses 4 anos, 5º ano nessa frente dessa área, a gente já conseguiu parcerias aqui, citando Cristina, em alguns momentos, ficamos juntos aí, batalhando. Exemplos que a gente viu na cidade acontecerem justamente por iniciativas que tinham essa dimensão cultural e material. Ali poderia citar, com a ajuda do MPAC, o nosso Largo do Boticário, que durante tanto tempo foi abandonado, e certamente, se não tivesse essa dimensão simbólica, não teria se desenvolvido um projeto tão importante para essa dimensão da nossa cidade. Falar também de muitos tantos, o Difícil à Noite, outros marcos, particularmente, vou dizer, tangíveis dessa dimensão da nossa cultura, que não fosse esse simbolismo, não estariam sendo desenvolvidos hoje. A nossa legislação no Rio de Janeiro tem acompanhado essa importância desde o plano diretor de 2011, aprofundando aí com alguns mecanismos mais interessantes que passaram a tornar essa dimensão da nossa história não um passivo dos seus proprietários, como foi visto durante muito tempo, mas um ativo que permitisse o seu desenvolvimento em institutos como a Lei da Readequação, a Lei da Reconversão, a readequação do potencial construtivo do lote para os lotes que abrangem esse tipo de imóvel. Então, sendo breve, até pelo adiantado do tempo, eu queria contribuir aí dentro dos debates que vão se seguir, de que essa provocação e de que essa falácia fosse combatida nos painéis que vão suceder essa abertura, de modo que a gente pudesse cada vez mais afirmar o patrimônio não como um passivo ou algo que se tenha que lidar, apesar de a gente desenvolve. Mas a gente desenvolve justamente porque aquilo ali é uma dimensão do patrimônio. Obrigado a vocês, eu queria de fato ser breve, mas acho que a melhor contribuição para os debates é essa que eu tenho. Muito obrigado. Laura. Obrigada, Tiago. Obrigada a todos. Agradeço aos senhores e às senhoras pela participação nessa mesa de abertura e, por gentileza, podem retornar aos seus assentos. Muito obrigada. Obrigada.